Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio do Peter Jordan, um grande youtuber brasileiro, empresário, comunicador. Me parece ser um cara aí de múltiplas capacidades. Depois de muitos pedidos ali no canal do YouTube, no Instagram, no formulário, no e-mail também, muitas pessoas comentaram, pediram para analisar o Peter, né? E o Peter tem características bem interessantes, né? Primeiro, ele me parece ser um cara de crânio híbrido. O que seria um crânio híbrido? Um crânio híbrido de 3 camadas. Em parte, ele consegue fazer lógica rápida e profunda. A lógica rápida é aquela que a gente utiliza nos esportes, né? Pensar e agir rapidamente. Mas também a lógica profunda, onde você gasta tempo e energia mental se aprofundando mais em dados para chegar em conclusões mais assertivas, vamos dizer assim, né? Também costuma ter uma capacidade comunicativa. Os 5 sentidos são aguçados, mas costumam ser medianos. A pessoa tem um corpo de velocista e costuma também ter muita capacidade criativa, filosófica, espiritual. Eu sempre explico os tipos de crânio no canal. Nós temos os 3 principais: físico-sensitivo, criativo, filosófico, espiritual e lógico-matemático. Nós temos também a categoria de crânios híbridos, né? Então, o Peter se encaixa no crânio híbrido. É aquele cara que costuma ter múltiplas capacidades. Ele nunca para, ele está sempre em movimento. Ora, ele está na movimentação física. Ora, ele está lidando com lógica. E ora também ele está lidando com criatividade, filosofia, espiritualidade, né? Eu fiz análise de outros híbridos aí no canal que você vai conseguir observar. Então vamos apontar aqui algumas características do crânio híbrido, né, de 3 camadas. Primeiro, formato de testa. O Peter tem o que eu chamo de testa quebrada. A testa começa numa linha reta. Se você puxar aqui do queixo até a sobrancelha e continuar subindo essa linha, você vai perceber que aqui começa um pouco mais reta e depois ela faz uma inclinação para trás. O Neymar tem essa característica também. Tem várias pessoas que têm essa característica, mas não é tão comum, tá? Igual a testa arredondada ou a quadrada em rampa, enfim, né? E por aí vai. Mas o Peter tem uma testa quebrada e ela tem pelo menos um volume aí de 3 a 4 dedos. Se o Peter colocar os dedos de lado na testa, ele vai perceber que quando a testa começa a quebrar nesse ponto aqui, é aonde o 4º dedo dele está batendo, né? Então eu chamo de testa média. Os híbridos, eles costumam ser muito adaptáveis, né? Então, não necessariamente são pessoas que nascem com uma boa comunicação, mas conseguem, pela adaptação, desenvolver isso muito bem, né? Tem híbridos que eles já descobrem a sua comunicação lá no início, tem outros que ao longo da vida. Fato é que quando pessoas com essa característica de crânio se colocam em certos ambientes, elas ali tendem a se adaptar, né? Então, tanto com a lógica, quanto com a capacidade física, quanto no campo das ideias, costumam ser muito adaptativos, exploram, né? Então, o Peter aqui ele deve mesclar no seu comportamento uma capacidade lógica / sensitiva. Em parte, ele deve ser o cara que usa a lógica profunda. É aquela lógica que você gasta tempo e energia analisando e processando dados, né, para chegar em conclusões mais assertivas, vamos dizer assim. Mas em parte também consegue utilizar a lógica rápida, que é pensar e agir rapidamente, que é quando você tem pouco volume de dado, um tempo reduzido, né? Você tem que pensar e agir também rapidamente. Um exemplo de lógica rápida seriam os esportes. Um exemplo de lógica profunda seriam profissões muito técnicas, um cientista, né, um cara que estuda matéria, um astrofísico. São pessoas que passam horas estudando detalhes, né? Então, o legal é que os híbridos, eles costumam ter essa capacidade aí adaptativa, né? Então, lógica profunda mesclada com lógica rápida, né? Provavelmente lógica e sensibilidade. Um cara que ao mesmo tempo que é muito mental, tanto na lógica quanto no campo das ideias, também deve ser um cara que ele mescla um pouco da validação mental com a sensorial, utilizando os 5 sentidos, as sensações físicas, o corpo, né? Costumam ter uma resistência física muito boa,
né? São pessoas que elas conseguem se levar a certos limites de dor com um pouco mais de facilidade, ou pelo menos elas conseguem treinar isso. Falando do Peter, ele fala aí muito do mundo nerd, né? Vamos pegar ali o Super Saiyajin, né? Os Saiyajins do Dragon Ball. Aqueles caras ali, a cada batalha, aquela raça, ela fica mais forte, né? Então, o híbrido é tipo isso, tá? Cada problema que ele passa, ele dá saltos de consciência, né? Eu vou te dar um outro exemplo de um cara de crânio híbrido, que muita gente aí não gosta e tem muita gente que gosta. O Pablo Marçal, aquele cara ali, ele é um cara de múltiplas habilidades, já percebeu? Né? Seja um cara bom ou ruim, não sei. Mas eu sei que capacidade física ele tem, ele transita nisso. Ele é um cara também que transita muito na lógica, né? Ele lida com muitas questões lógicas, mas é um cara também que lida muito com o campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade, né? Então, ao mesmo tempo que ele usa o corpo, os 5 sentidos, ele trabalha em cima disso, ele tem uma inclinação para estar em movimento físico, ele também faz lógica profunda, deve utilizar lógica rápida em diversas performances aí, né? Mas também é um cara que está sempre ali buscando entender o ser humano, né? Conexão com o divino, resolvendo problemas, criando produtos, tá vendo? Criatividade, estratégia, visão de cima, né? Então os híbridos eles têm um grande dilema, que é, ao mesmo tempo que eles têm a capacidade de processar bem 3 camadas, eles também têm essa questão de nunca ficar parado e o foco deles acaba sendo muito disperso. Quando você tem muitas opções na sua cabeça, geralmente você tende a ter mais facilidade para se desviar, né? Agora, quando você tem poucas opções, você foca mais rapidamente. O híbrido ele tem esse dilema. Se ele não tem um foco muito específico, algo que o mova, toda essa energia mental que ele tem é facilmente desperdiçada. É o crânio que mais consegue se desfocar. O grande dilema do híbrido é foco e disciplina, né? Então, as pessoas que eu já pude observar, estudar, que eu já pude analisar, sempre que elas desenvolvem um foco e trabalham a disciplina em cima daquele foco, geralmente elas fazem coisas muito diferentes, né? Então o Peter me parece ser um cara diferenciado. Eu lembro que eu já assisti algumas coisas dele, né, roletando na internet aí com o tempo, e ele me parece ser um cara que está sempre em movimento, até a frequência dele, né, a velocidade que ele fala, o comportamento, o tipo físico, né? Então, vou explicar outras características híbridas que tem nele, porque isso aqui é bem interessante. Os crânios híbridos, eles não só no formato geral, mas também em traços, eles demonstram capacidades híbridas, né? Então a gente vai observar isso um pouco mais à frente. Então, falando da testa, lógica barra sensibilidade. Ele consegue ir na lógica profunda, ele consegue utilizar a lógica rápida. Pelo menos consegue performar treinando isso, né? Também deve ter uma boa capacidade para processar através dos 5 sentidos, sendo que 2 ou 3 deles ali devem ser bons e um deve ser excelente, assim, tipo, sempre tem ali suas variações de pessoas para pessoas. Tem alguns também que não são muito bons, né? Então, estímulo físico também, né? Pressão, dor, escassez de recurso, desconforto. Além disso, comunicação, que envolve lógica e sensibilidade, né? Falando de comunicação, vamos pegar a comunicação verbal, que é uma coisa que dá para ver que o Peter manda bem. Comunicação. Quando a pessoa fala para você, você está utilizando a sua lógica, porque ela está emitindo dados, ela está gerando códigos para você, né? Se você virar para um macaco e falar, oi, bom dia, tudo bem? O macaco não vai te entender, né? Aquilo ali é só um barulho, um grunhido que você está fazendo. Agora, seres humanos se comunicando com seres humanos, principalmente ali da mesma geografia, mesma língua, um fala, ele está emitindo códigos. O outro que recebe, ele está processando dados, né? Ele está usando a lógica dele para entender o que o outro está dizendo. Quando ele vai retornar, existe uma frequência, ele vai emitir uma frequência. A fala é uma frequência, assim como a música, né? Então, pessoas que têm a mescla de lógica e sensibilidade acabam tendo uma capacidade maior de gerar frequências que se conectam com a maioria das pessoas, ou seja, elas conseguem explicar melhor
conseguem se conectar melhor, traduzir questões complexas de forma mais simples. Ou seja, economizar energia de quem vai escutar. Entendeu? Então o Peter deve ser um cara bom de você trocar uma ideia, por exemplo, né? Deve ser um cara ali que ele consegue te ouvir e consegue responder em cima do que você está dizendo. Tem pessoas que colocam demais as emoções em cima de suas palavras. Tem pessoas que usam demais a lógica na sua comunicação. Elas não conectam tão bem com as pessoas. Agora, quem tem um pouco mais desse equilíbrio, aí estão os grandes comunicadores, tá? Pode pegar Silvio Santos, Cid Moreira, Fred Mercury. Pode pegar várias pessoas que você vê assim que são gigantescas. Geralmente existe um certo volume de testa ali, média para grande, mas geralmente média. O formato é quadrado em rampa, arredondado ou quebrado, né? Dificilmente você encontra um grande comunicador que se conecta com as massas e ele tem uma testa muito quadrada, muito volumosa, né? Geralmente são um pouco mais específicos. Então vamos lá. Vamos pular aqui para a parte da nuca agora. O Peter tem um tipo de nuca que eu chamo de nuca média. Isso aqui, ali na frente, eu vou até mostrar um pouquinho o corpo dele para vocês observarem como a nuca média está intimamente conectada com o corpo de velocista, geralmente, né? Mas um padrão interessante também é que os híbridos têm nuca média, né? Os híbridos ali de 3 camadas e de 2 camadas, né? O híbrido de 2 camadas é o que eu chamo no canal de guerreiro filosófico. Ele mescla a capacidade física, sensitiva, sensorial com a capacidade criativa, filosófica, espiritual, né? Esse daqui já é um híbrido de 3 camadas. Ele consegue utilizar a capacidade física sensitiva, criativa, filosófica, espiritual, lógica matemática / sensitiva ao mesmo tempo. Tipo, é uma cabeça maluca geralmente, tá? É uma pessoa... Sabe aqueles caras que começam uma faculdade e não terminam, aí depois ele vai para uma outra faculdade e não termina. O cara tem muita capacidade, é bom, ele é adaptativo, ele consegue se desenvolver mentalmente dentro de vários assuntos, mas ele nunca está parado num lugar, ele sempre está transitando, né? Esse é o híbrido sem foco. E o híbrido com foco, tudo que ele se dispõe a fazer, existe um lado muito diferenciado nele ali. Ele costuma fazer muito com muito pouco. Tipo o sniper, né? Pega um sniper, o sniper tem capacidade física, ele precisa ter de certa forma, ele não é o mais capaz fisicamente, mas ele tem que ter uma certa capacidade física, ele precisa ter capacidade lógica, né? Então, desde medir o peso do projétil, velocidade do vento, rotação da Terra e por aí vai. Mas ele também precisa ser um cara criativo, filosófico, espiritual, ele tem que entender do ser humano, ele tem que ter algum tipo de conexão com o divino, algum equilíbrio ali para estabilizar espiritual, mental e físico, né? Ele também precisa ser criativo em muitos sentidos ali, estratégico, ter a visão de cima, estudar clima, geografia, antropologia, ciências sociais, acaba realmente sendo múltiplas habilidades em uma pessoa só, né? Então, provavelmente o Peter tem muito disso aí. Ele é um cara que consegue executar, consegue planejar, consegue ver de cima, né? Liderar. Topo de cabeça elevado é uma característica muito comum entre líderes até. Então, vou falar um pouquinho mais dessa característica logo à frente. Mas nuca média, muito comum entre os híbridos e acaba gerando um corpo de velocista, um rosto que muitas vezes é mais equilibrado, né? Principalmente no híbrido, o rosto costuma ter um certo equilíbrio. Ó, repare que os olhos do Peter, eles são, vamos dizer aí, um pouco simétricos, né? Existe aqui um lábio que ele é um pouco mais... ele não é tão expressivo, tão grandão. O nariz também dele, ó, não é um narigão, a orelha é média. Os olhos... Opa, deixa eu voltar aqui. Os olhos são a mescla de presa e predador, que eu chamo de olhos de pastor, né, que eu vou explicar um pouquinho também mais à frente. Mas o híbrido geralmente tem muitas características híbridas. Por exemplo, o Peter tem um topo de cabeça muito elevado, né? Se você pegar aqui da linha dos olhos e orelha dele, né, aqui, neurocrânio, a parte de cima do crânio, viserocrânio, a parte de baixo. Olha só, cruza uma linha entre os olhos e a orelha aqui, você vai perceber que quando você passar uma outra linha entre a boca e o queixo,
o que tem de informação aqui bate com a informação aqui de cima. Ele tem praticamente o mesmo volume aqui em cima, talvez até um pouco mais elevado, né? Se você pegar aqui o cabelo, ó, eu tenho os olhos treinados há muito tempo, o cabelo dele deve estar passando aqui, ó, o crânio, na verdade, né? Ó, quando chega aqui na nuca, a gente já consegue ver a linha. Mas enfim, topo de cabeça elevado, tá vendo? Então, é uma característica muito comum em pessoas criativas, filosóficas e espirituais, pessoas que conseguem lidar diretamente dentro da sociedade. Ó, a sociedade sempre vai ter 3 problemas: trazer recursos, cuidar das suas estruturas e fazer gestão humana, né? Enquanto o físico sensitivo, ele costuma ter capacidade sensorial, física, instintiva, né? Ele é mais resistente, mais sobrevivente, ele cuida mais de trabalhar com recursos, puxando energia para a sociedade. Serviço braçal, por exemplo, é um dos exemplos, os esportes e por aí vai. Nós temos também pessoas que lidam com a parte técnica da sociedade, a parte estrutural, né? Lógica, eletricidade, recursos, logística, né? Tipo gestão dos recursos, tocagem, abrigo, tecnologia, armas, ferramentas, coisas, tá vendo? São pessoas mais técnicas, né? Existe também aquelas pessoas que lidam com a gestão humana, que é mais um problema que a sociedade tem. No total, se resume a esses 3: trazer recurso, cuidar das estruturas e fazer gestão dos seres humanos, né? Então, pessoas que são boas em fazer gestão humana, geralmente elas costumam ter a característica de topo de cabeça elevado. Advogados, né, arquitetos, juízes, promotores, políticos, líderes religiosos, músicos, poetas, artistas, né, comunicadores. Você vê que são pessoas que geralmente elas entregam um material mais filosófico, elas resolvem certos problemas, elas buscam a conexão com o divino, comunicar isso, tá vendo? Entender mais de ser humano, né? Então, o híbrido ele carrega uma dessas características, né? Topo de cabeça elevado. Se você pegar da linha dos olhos e orelha dele, você vai ver que o que tem de massa para cima é o que tem de massa para baixo. E você vai ver eu falando isso em vários outros vídeos de híbridos que eu analiso, né? Não importa a cor de pele, a raça, não importa. Esses padrões estão em todos os climas e geografias do mundo. Todo lugar onde tem seres humanos habitando ali, vão haver os crânios que eu exponho nesse canal, né? Alguns lugares produzem mais de um certo tipo, outros produzem mais de outros, mas sempre tem todos ali, né? Então, uma coisa interessante aqui sobre os olhos do Peter, né? Olha aqui, ele tem a bolinha dos olhos bem pequena, muito pequena, né? E os olhos são um pouco mais arqueados, né? Eles têm aí características de presa e predador mesclado, né? Em parte, o Peter ele deve ter um lado mais predatório, focado, preciso, né? Dos dados, muitas vezes. Mas em parte também ele deve ter um lado mais perceptivo, sensorial, instintivo, né? Deve haver ali uma mescla tanto de pensador, tanto na lógica quanto na parte criativa, filosófica e espiritual, mas também um lado instintivo, guerreiro, caçador, né? A gente herda a genética dos nossos antepassados, cara. Isso é muito interessante, né? Quanto mais a gente consegue estudar quem veio para trás, mais a gente consegue observar esses padrões, né? Então, a nossa estética, o nosso design, ele só está representando a estrutura ali de dentro, né? Certas inclinações naturais. Todo mundo nasce nesse mundo sem pagar um centavo pela condição física e mental que vem, e também a maioria esmagadora nunca vai descobrir o que essa máquina, esse corpo e esse cérebro geralmente tem de inclinação natural, performances naturais. Eu estava assistindo um vídeo do Super Bitelo, que é um cara aí do interior de São Paulo, e ele já está quebrando vários recordes pelo mundo, cara. Um negócio assim, muito louco. Você vê que o cara está no primeiro ano ali, né, levantando peso e tal, mas você vê que é uma genética anormal, assim, é um cara que já veio com aquilo. Ele tem muita força, né? Ele não ficou anos na academia treinando. O cara carregava saco de cimento, ele trabalhava ali com obra, mas por natureza o cara tem muita força bruta.
né? E existem pessoas que elas também, por natureza, elas herdam certas características dos seus antepassados, né? O próprio gênio, por exemplo, quando a gente pega um gênio, um cara que você olha assim, tipo, caraca, o maluco é um gênio, sabe? O QI, por exemplo. A pessoa não pagou um centavo por aquilo. Ela simplesmente recebeu aquele dom ali, né? Ninguém nasce pobre de verdade. Todo mundo recebe uma herança física e mental, né? A herança física ligada ao corpo já é natural, a gente sempre recebe. Agora, a herança física ligada a dinheiro, recursos, isso daí já é uma coisa externa, é algo secundário, né? Todos nós somos herdeiros de alguma coisa. Alguém teve que derramar sangue, alguém teve que sobreviver, passar fome, escassez, pressão, para passar a genética para frente e essas configurações chegaram até nós. Então, até a cor de pele do Peter, o tipo de nariz, os olhos, né, a orelha, cabelo, tudo isso são heranças genéticas, né? Se pudéssemos observar todos os nossos antepassados, a gente veria muitas das nossas características neles ali, né? Então, isso é que é o fantástico da vida. Ninguém nasce pobre de verdade, né? Mas nem todo mundo sabe disso. Enfim. Ah, então, o corpo do Peter é um tipo de corpo mais de velocista. Lembra que eu falo da nuca média? Ó, se a gente puxar aqui, nessa imagem a gente consegue perceber que a nuca dele faz um certo volume. Não é uma nuca super longa, né? Também não é uma nuca curta, reta. Ela tem um certo volume. Eu chamo de nuca média. Está muito presente no corpo de grandes velocistas, né? Tanto velocistas ali no próprio esporte velocista, quanto também no futebol, no basquete, né? No tênis, né? No parkour. É um tipo de corpo que ele é um pouco mais focado em eficiência. Olha que interessante. As pontas são mais finas. Quando chega no centro do corpo, começa a ter mais volume. Ó, olha a canela, né? Olha a coxa, já ganha mais volume. A pessoa tem uma capacidade de arranque muito forte no centro do corpo. Quando chega nas pontas, já a velocidade fica maior, né? Então é como se mesclasse um maratonista e um bodybuilder. E aí você tem o velocista, né? Um tipo de corpo mais eficiente. E geralmente um tipo de corpo muito sexy, tá? Tanto o homem quanto a mulher, quando tem um corpo de velocista, geralmente chama mais atenção quando esse corpo está ali no seu peso natural, né? Tá ali, a pessoa cuida do corpo, né? Não estou falando nem de ser super shapeado, super... Não, não, não. É a estabilidade física ali. Geralmente o velocista costuma ser o mais atraente, né? Então, pontas um pouco mais finas, o centro já é mais maçudo, já desenvolve mais carga, né? Então, o Peter, ele, em parte, deve mesclar força, em parte, ele deve mesclar resistência, gerando velocidade e mobilidade, né? Então, como eu citei ali, esportes como basquete, até bike, patins, né? Você tem o parkour, o tênis, futebol, futsal, né? Vôlei, tá vendo? Muita mobilidade. Toda hora que a bola quica, toda hora que acontece uma coisa, é uma situação nova, né? A maratona é esforço repetitivo e concentração, gestão física e mental, né? O bodybuilder, o homem de carga, já é mais ali força bruta, levantamento de peso, intensidade em um curto período de tempo. Já o velocista, ele consegue mesclar ambos, então ele tem essa característica diferenciada que é a velocidade e a mobilidade mesclada a uma certa resistência e uma certa força. Então o Peter já deve ter notado que ele não é necessariamente o cara mais sequinho e magrelo também, não é o cara mais fortão, né? Mas com certeza o tipo de corpo mais eficiente, né? Então só ele vai saber responder aí. Bom, meus amigos, essa foi a análise do nosso querido Peter Jordan, um grande comunicador, um cara que me parece ser muito inteligente, ao mesmo tempo que mescla certas capacidades instintivas, sensoriais, sensitivas. Ele também deve ser um cara muito lógico e muito do campo das ideias, deve transitar entre várias camadas. O próprio Peter deve saber que foco é uma coisa que realmente é muito importante para ele, né? Tem muitas pessoas que elas não precisam ter muito foco para fazer certas coisas. Já outras, o cérebro, para ele liberar energia de verdade,
operar na frequência que está dentro de capacidades que ele pode, né, realmente trabalhar ali, essas pessoas precisam ter algo que as mova, né, um objetivo. Se o híbrido não tem foco, ele não consegue exercer disciplina e ele acaba se perdendo e transitando de assunto em assunto, indo aqui, indo ali, se perdendo na maioria das vezes. Quando ele trabalha o foco dele, ele tem algo realmente muito importante, ali ele entrega uma performance que é diferenciada, ele consegue fazer muito com muito pouco, como eu citei o próprio Sniper, por exemplo, né? Então, eu chamo de híbrido, de camaleão, de vira-lata, de sniper, polímata. Esse é um tipo de crânio que ele tem grandes poderes, mas também vem grandes responsabilidades, grandes desconfortos. A começar pelo fato de que a mente da pessoa nunca para, está sempre em movimento, né? E a pessoa precisa dividir essa energia toda com o foco e a disciplina dela, né? Senão acaba realmente dando tiro para todo lado, gastando munição. O tempo passa, não realiza nada, são as que mais sofrem dilema de não realizar as coisas, né? Sabem que podem, têm muita capacidade, mas se não consertam a coisa ali do foco e da disciplina, acabam realmente dando voltas, né? Então, muita capacidade sendo desperdiçada, assim como um sniper sem objetivo. Quando o híbrido não tem foco e não exerce sua disciplina, ele se perde em vários assuntos. Quando ele tem foco e disciplina, ele costuma fazer coisas incríveis e diferenciadas, né? Acredito que seja o caso do nosso queridíssimo Peter aqui. Forte abraço aí para vocês, meus amigos.